Meu amigo, no Brasil o duro é aguentar o rojão de vara. Porque a vara sempre entra e explode. Mas é no fiofó do brasileiro honesto. Agora vamos então para falar um pouquinho de Brasil. Saímos do foguete rumo ao céu, to the infinity and beyond, como diria o Buzz Lightyear, e agora vamos para o ladeira abaixo, Brasil rumo ao abismo. Itaipu e Petrobras, que o Brasil voltou e as estatais voltaram junto a dar prejuízo recorde, deram mais de 30 milhões de reais para Janja Palusa, para gastar 1 milhãozinho com celebridades decadentes e por aí vai. Itaipu é responsável pela energia parcial ali na UFRJ, por exemplo, Eletrobras e tudo, sem luz. Então temos a UFRJ sem luz, mas as estatais doando 30 milhões para Janja Palusa. Enquanto isso, o Lula indicando gente para o Poder Judiciário com aquele perfil que é realmente relevante. Quando você pensa, desembargador no TRF, qual é a primeira coisa que você pensa? Se eu virar e falar, eu indiquei uma pessoa boa para ser desembargadora no TRF, eu tenho certeza que 9 de cada 10 de vocês pensou, tá, mas a pessoa tem que inclinação sexual? É lésbica, é heterossexual, qual é o perfil? Foi ou não foi? Acertei? É a preocupação que vem à mente de todo mundo que se preocupa com o Poder Judiciário no Brasil. É ou não é? Então, na conversa, Messias afirmou a Cláudia Franco, a escolhida, que Lula acredita que a nomeação da advogada, que é lésbica, informação muito relevante, representará um judiciário mais diverso, inclusivo e equânime. Então, assim, quando o TRF estiver fazendo leilão de sentenças, seguro de que o STF vai arquivar, porque é o que fez já, e vamos falar disso mais à frente, o mais importante é saber quem está fazendo o leilão das sentenças. Se é uma pessoa que dorme com uma pessoa do mesmo sexo ou uma pessoa do sexo oposto, lembrando que existem apenas dois. Mas claro que temos a Globo para defender tudo isso. Sob o governo Lula, a Globo recebeu mais da SECOM do que em 4 anos de governo Bolsonaro. São 177 milhões e uns quebrados de motivos para defender o indefensável. Aí a gente entende a militância da Globo News fazendo o que está fazendo. Mas calma que Haddad está se reunindo com a cúpula do Congresso e marca sempre mais uma nova reunião. A única conclusão que sai das reuniões que eles fazem do governo é que tem que ter uma nova reunião para sinalizar um pacote fiscal de 25 a 30 bi no ano que vem. E não falta estrela do mercado financeiro, figurão dos analistas tucanos de mercado, aplaudindo e vibrando. Gente séria. Tipo, não vou nem falar Armínio Fraga, João Moedo, esse pessoal. Samuel Pessoa, um economista tucano. Gente, eu vou mostrar um trecho para vocês do Samuel Pessoa, para vocês entenderem a Bolsonaro Derangement Syndrome. Ele foi honesto nessa entrevista ao confessar a sua desonestidade como analista. Ele diz que ele não conseguia analisar direito as contas públicas no governo Bolsonaro porque era o Bolsonaro. E o Bolsonaro é essa figura controversa. Ele confessa com muita honestidade que ele não conseguia ser honesto como analista. Assim são todos os tucanos. Fazer suas anotações. Então é o seguinte, a origem desse artigo foi uma percepção que eu tive no final de 2022. Aconteceu uma coisa engraçada, que o governo Bolsonaro foi terminando. O presidente Bolsonaro é uma figura polêmica, para dizer o mínimo, e a natureza da figura da presidência da República dificultou muito que a gente olhasse para as contas públicas o mínimo de distanciamento. Qualquer coisa associada ao governo Bolsonaro era uma coisa horrorosa. Tal. E aí surgiu um discurso de herança maldita na política fiscal do Paulo Guedes. Eu tenho inúmeras discordâncias com o Paulo Guedes, podemos conversar aqui. Notou? Notou que ele diz que era uma figura controversa, então ele tinha dificuldade de fazer uma análise? Aliás, sobre todas as divergências que ele tem com o Paulo Guedes está certo e ele está errado, como todos os tucanos de mercado. Como é essa gente que está tocando a economia brasileira, na verdade, gente pior do que eles, antes fosse, né? Os que querem equilíbrio fiscal por aumento de imposto. São os tucanos todos. O PT não quer equilíbrio fiscal. Quer gastar como se não houvesse amanhã e dane-se. Falei da militância do Globo muito bem remunerada, né? Vamos para o assunto principal
de hoje, então, para o terrorismo tabajara. Olha o Globo. STF liga atentado a extremismo e rejeita anistia a golpistas do 8 de janeiro. Olha a manchete em destaque no Globo. Olha, um trabalho muito empenhado de militância, né? Óbvio que eles vão forçar esse elo, vão chamar de terrorismo o que juridicamente é impossível de ser enquadrado em terrorismo pelas leis brasileiras. É impossível. Mas eles não ligam mais para as leis há muito tempo. Eles estão na militância e querem dar um jeito de forçar a barra e encontrar algum elo com o Bolsonaro. Nem que seja o primo do tio, do conhecido de um empregado do tio Suquita, que se matou ou foi morto e que um dia esteve com um filho do Bolsonaro. A gente chega lá. Se procurar muito, né? Se você conhece 6 pessoas, você conhece o mundo inteiro. Então, algum elo eles vão encontrar, né? Olha a militância da Globo News. O atentado é tão sério, mas tão sério, que rapidamente provocou uma rebordosa em relação à discussão da anistia. Mas isso também precisa acontecer em relação à regulamentação das redes sociais. Estão todos eles batendo no mesmo bumbo. E é tão previsível, mas tão previsível, que é impossível quem tem algum conhecimento histórico não pensar no carro que explodiu no Rio Centro ou nas explosões em Moscou atribuídas aos chechenos na época, que ajudaram muitíssimo a consolidar o poder ditatorial do Putin. Famoso false flag, famoso Noite dos Cristais nazista. Eu não estou dizendo que plantaram o tiozão Suquita. Eu estou dizendo que tem coisas estranhas sim e que a militância não esconde a narrativa. A militância da redação do regime está trabalhando duro para justificar mais repressão e censura. Tudo pela democracia. É uma manchete do lado da outra. Uma do lado da outra. Vamos dar um zoom. O Merval falando que Bolsonaro não foi o mandante, mas insuflou o clima do golpe. Tá. A Vera Magalhães, terrorista explode farsa da anistia. Não. Vera Magalhães explode farsa do jornalismo. Essa é a manchete correta. Folha de São Paulo. Elo de atentado com 8 de janeiro depende de mais provas. E passo crucial é descobrir se houve ajuda. Aí vem. Ele enlouqueceu após Bolsonaro perder. Eduardo Bolsonaro desavia propósito malicioso. Homem gastou 1.500 em fogos de artifício. Encontre o problema na narrativa nessa manchete. Ataque terrorista. Homem gastou R$1.500 em fogos de artifício. Eu gastei na festa de Réveillon ano passado aqui $2.000. Não paguei sozinho. Fizemos um rachuncho e gastamos R$10.000 em fogos de artifício. Não acho que o governo Ron DeSantis nos viu como terroristas. Tudo bem. É verdade que não apontamos para estátua nenhuma. Temos esse atenuante a nosso favor. E tampouco tínhamos na nossa casa também estilingue ou bolinha de gude dando sopa. Tínhamos fuzis AR-15, isso é verdade. Porque o anfitrião tem, eu tenho e por aí vai. Mas não tínhamos estilingue e bolinha de gude. Só AR-15. Então, meus amigos, o Brasil é uma piada de mau gosto. É o terrorismo tabajara. É tudo uma narrativa e não passa disso. Vamos dar um zoom numa das manchetes. Distúrbios psíquicos não afastam motivação política em atentado de lobos solitários, que não são lobos solitários, porque estão tentando encontrar alguma amizade, alguma ajuda, alguma coisa. Bolsonaristas buscam emplacar a narrativa de fato isolado, mas pesquisadores reconhecem saúde mental como fator de risco simultâneo à radicalização. Pergunta óbvia, foi-se de São Paulo, isso inclui o Adélio Bispo? Quem foi o único político que realmente sofreu um atentado terrorista? O Bolsonaro. Quem cometeu um esquerdista ligado ao PSOL? Tinha log dele na Câmara dos Deputados naquele dia, para criar um álibi. Uma banca de advogados caros foi resgatá-lo. O STF impediu que tivessem acesso aos telefones desses advogados, porque tem o sigilo, nessa hora, de advogado com um paciente, com seu cliente, coisa que não existiu em casos bolsonaristas. A Simone Tebet disse: lobos nunca são solitários. Então, quem mandou matar Bolsonaro? Então, Adélio Bispo não agiu sozinho. Mas calma, porque o Brasil perdeu o pudor em tentar esconder as coisas. E o delegado que investigou, bota aspas aí, por favor,
a facada em Bolsonaro, é o responsável pela investigação das explosões de fogos de artifício na estátua a 400 metros do Supremo. Porque aqui na minha live nós temos apreço pelos fatos, não pelas narrativas da Globo. Adélio Bispo muda a narrativa para o tiozão da Suquita. Atentado obriga o país a tratar radicais como radicais. Naturalidade das discussões sobre anistia era o delírio coletivo de um país que inscreveu o fanatismo na cultura política. E eles não estão falando de Boulos naturalizado como alguém apenas de esquerda disputando a eleição. Cara que pegava coquetel Molotov com o MTST, jogava na Fiesp. Não está falando do Lula e do PT, uma quadrilha que foi responsável pelo maior roubo aos cofres públicos da história do Brasil, do mensalão, do petrolão. Imagina. É o Bolsonaro, o radical perigoso. Olha lá, o tucano da Folha de São Paulo, Vinícius Torres Freire. Anistia de Bolsonaro e de 8 de janeiro vai animar mais terroristas. Ataque do suposto lobo solitário. Nunca falaram suposto lobo solitário para o Adélio Bispo. Resulta de movimento de golpe inspirado pelo Bolsonaro. Bolsonaro é o culpado do maluco divorciado comprar R$ 1.500 em fogos de artifício e soltar contra uma estátua. Eles são muito previsíveis, meus caros. Muito previsíveis. Como diz o mestre Guzzo, neurose nos 3 poderes prejudica a investigação sobre explosões em Brasília. Tudo que eles têm é uma narrativa e um culpado escolhido a priori. As investigações devem deixar claro, ou deveriam, que Francisco Luiz, o tio Fanta, o homem morto, resolveu explodir as bombas em Brasília por conta própria, ou então provar materialmente que ele faz parte de uma conspiração maior. Mas eles não precisam disso, porque quem bateu o bumbo foi o Alexandre de Moraes em conluio com o Barroso. É o contexto. O contexto tudo explica. Eu sequer consigo entender por que um sujeito desses teria que estar sob uma investigação do próprio STF. Que contexto é esse que explica o STF investigar tudo e todos no Brasil? Mas eu tenho apenas apreço pela Constituição e pelas leis. Eles não. Eles não são sequer juízes. É um tema que precisamos enfrentar. Nos Estados Unidos, para você ir para a Corte Suprema, você tem que ser um juiz, um justice. E você passa por uma sabatina muito dura. No Brasil, tirando o Fux, nenhum outro é juiz. O Dino foi, mas há mais de uma década é militante comunista e político, um agente político. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar que os magistrados não concordam, em geral, com isso que fazem esses ministros supremos que não são juízes. Eu acho que para ser do STF tinha que ser desembargador. Corre o risco de criar um espírito de corpo e tudo? Talvez. É aquela eterna discussão de indicar o PGR dentro do Ministério Público, a lista tríplice, blá, blá, blá. Mas você mitiga vários outros riscos. Porque o desembargador é um juiz mais experimentado. O juiz de primeira instância, às vezes, chega cheio de idealismo, vou com minha caneta, vou salvar o mundo, e aí não entende muito o que o Antonin Scalia, um grande justice, dizia. Se um juiz decide sempre a favor do que ele quer, ele não é um bom juiz, porque ele não está lá para fazer valer sua vontade, e sim a lei. Então, os desembargadores têm cabelo branco, viveram mais. Eu acho que no STF só devia poder entrar desembargador, que tal? Tem o apoio dos magistrados? Está na hora de começar a discutir isso. Enquanto isso, proteja seu dinheiro suadinho, porque eles vão em cima e vão com vontade. Eu recomendo a SameSide, gestora que eu já fui sócio, de tanto que eu confio na capacidade e na seriedade deles e no alinhamento de interesses. SameSide, eles estão realmente do mesmo lado que os clientes. Se você ganha, ele ganha. Se você perde, ele perde. Então vá lá na bossconsta.com, SameSide, manda mensagem, a turma vai responder e eu confio nesse pessoal para gerir seus recursos, seu patrimônio. Vamos lá. CNN Brasil. Novas imagens mostram homem-bomba, comprando fogos de artifício em loja. Encontre o erro. Manda essa manchete para Al Jazeera, mostra para a turma do Hezbollah, do Hamas e do Irã e mate metade dos terroristas de gargalhada. Homem-bomba comprando fogos de artifício.
Parênteses. Os mesmos que estão chamando esse pobre coitado com problemas psiquiátricos de homem-bomba terrorista se recusam a chamar o Hamas de terrorista. Não é coincidência. Polícia encontra mais explosivos na kitnet alugada. E na foto a gente vê rojão de vara. Meu amigo, no Brasil o duro é aguentar o rojão de vara. Porque a vara sempre entra e explode. Mas é no fiofó do brasileiro honesto. A toba explosiva está sempre fazendo vítimas no Brasil. E não é o STF a vítima, o coitadinho nessa história. Ao contrário, eles são os vilões, os algozes, os inimigos do povo brasileiro. Esses ministros do Supremo, que não são juízes, são os maiores inimigos do Brasil hoje. Rodrigo, é esse tipo de retórica que leva ao maluco comprar fogos de artifício. Não. Quem fala isso é leviano, irresponsável, cínico, canalha ou filho da mãe. Não. E nós vamos falar de alguns desses na direita caçabista. Antes, vamos lá. Homem-bomba na Praça dos Três Poderes é fruto de discurso de ódio. E a anistia vai gerar mais agressividade, diz Alexandre de Moraes. Temos aqui, meus amigos, um problema de lógica elementar. Tem que chamar o Sherlock Holmes, meu caro Watson, para dizer para o ministro Alexandre o seguinte: mas o próprio autor do, abre aspas, atentado contra a estátua, deixou mensagem para a pichadora Débora, cabeleireira, mãe de 2 crianças sem nenhum antecedente criminal, dizendo que a estátua era uma estátua de merda e explicando no banheiro, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT, que ele não tinha. Ele tinha apenas rojão. Peraí, Alexandre. Você disse que a impunidade gera agressividade e justificou isso como estímulo ao atentado. Mas o responsável pelo suposto atentado está dizendo que está querendo vingar a cabeleireira Débora, que pegou mais de 10 anos de prisão por usar um batom na estátua. Houve impunidade, no caso dela, ou houve excesso de punição que trigou, que catalisou nesse pobre coitado com doente, com problemas mentais, um desejo de ser heróico, sei lá o quê. Fica claro que falta ao Alexandre de Moraes lógica elementar. Esperar o quê de um sujeito que diz que em Nárnia não tem democracia porque tem rei, tentando me atingir com uma fala estúpida dessas. Pois bem, e os isentões? A melhor forma de desincentivar atos como os de 8 de janeiro e o atentado de ontem, eu estou imitando a energia do João Moedo, é punir com rigor todos os que praticaram e as lideranças que incentivaram com os seus discursos de ódio. Cara, ele tomou chamada até da Janaína Pascoal, que também é meio isentona, mas uma isentona menos, sei lá, amalucada. A punição rigorosa precisa ser proporcional. Caso contrário, não surte efeito ou gera revolta e indignação. Né? O 13 de novembro não legitima as penas excessivas do 8 de janeiro. Reflita. Mas o João Moedo é alguém obcecado com Bolsonaro e quer porque quer Bolsonaro preso. E os jornalistas também, talvez, que fizeram um discurso de ódio. Ou seja, que criticaram o Supremo, que ele nunca criticou. Nós temos aqui um caso muito sui generis de terrorista radical de centro. Um terrorista isentão. Afastem-se da vida pública. Pediu o homem rojão, eu prefiro falar homem rojão do que homem bomba, a Lula e Bolsonaro. Mas ora, porra, ele era contra Lula e Bolsonaro? Dizia que ambos eram responsáveis pela polarização no país? Temos aí, então, um radical de centro. Um típico isentão. Ele pode estar apto, inclusive, a ingressar na direita caçabista. E agora vamos lá falar da direita caçabista, que eu sei que tem muita gente que fica, ai, Rodrigo, para de criar divisão interna. Eu? Quando uma tarcísica Flávia Ferronato da vida vem dizer que o tio França achava Bolsonaro frouxo, quando tentamos avisar que esse discurso faria estragos reais, o resultado está aí. Os revolucionários de sofá têm sangue nas mãos. Eu adoraria que a tarcísica
Flávia Ferronato dissesse quem é a revolucionária de sofá. E como que criticar algumas adesões bolsonaristas, algumas alianças estranhas, pode levar um maluco a achar que o certo é jogar um rojão numa estátua ou que seja, tentar explodir o STF. Então agora estamos com a mesma narrativa do PT, de que se você critica o STF, você é um incentivador de terrorismo. Se essa é a direita, o Alexandre de Moraes não precisa mais se preocupar com Trump, com nada. Ele está protegido porque a direita tarcísica, caçabista, pensa como ele. Essa mensagem da Flávia Ferronato podia ter sido escrita pelo Alexandre de Moraes e pela Globo, ou não? Então, eu pergunto, é implicância minha com a direita caçabista ou é um bando de abutre oportunista e perigoso e canalha cá entre nós? Isso é canalice. Até porque, vamos lá, Flávia Ferronato, o que você me diz disso? Seja na Praça dos Três Poderes, seja na frente do comando, quem puder vá a Brasília. Você foi uma revolucionária de sofá, Flávia Ferronato? Você tem sangue nas mãos? Você vai se entregar para o Alexandre de Moraes? Você está em algum inquérito do Alexandre de Moraes como eu estou, Flávia Ferronato? Mas eu sou o problema da direita. Você quer salvar a direita com acordo com o Alexandre de Moraes, que deve te adorar, se souber quem você é. Presida, eu empresto a BIC. Isso é uma revolucionária de sofá, Flávia? Criando incentivo para tic-tac, 72 horas, xadrez 4D. Eu autorizo. São Longuinho. Cala a boca dos filhos do Bolsonaro por 4 aninhos. Essa é a fiel ao Bolsonaro no xadrez 4D com o Kassab e ao Columbre, que precisa proteger o Bolsonaro de gente como eu. O que o bigodinho, o canguru com bigodinho tem a dizer sobre isso? O que ele pensa da Flávia Ferronato? Ele já fez algum dossiê sobre a Flávia Ferronato? Ele está em algum inquérito do Supremo? Ele ataca, nas palavras do Alexandre de Moraes, o STF? Já que sendo gentil não resolve, cala a boca, Bolsonaro. Se o Bolsonaro se cercar de apoiadores leais assim, ele está bem, né? Eu acho que ele confia mais em gente como eu. Que ele sabe que é independente, que critica o que acha que tem que criticar, que não gosta de acordo com o Alcolumbre ou com o Nunes, mas que reconhece que ele é um líder genuíno da direita. Não a turma tarcísica caçabista. A turma do Macalossi na mídia. Não se pacifica o país com anistia. Se pacifica botando extremista na cadeia. E a transformação do Tucaninho num Reinaldo Azevedo está pronta, completa. Completa. O Macalossi, digamos assim, é um liberal trans. Jura que é liberal, mas não passa de um socialista petista, hoje em dia. Pedindo a prisão de quem incentiva. Deve me querer preso, né? Que aí talvez ele consiga um espacinho na Gazeta do Povo maior. Porque se depender da audiência, basta ir lá nas colunas e ver o que dizem para ele e o feedback. Por falar no guru, né? Tá aí o guru do Macalossi. Quando esses senhores sobem num palanque para defender a anistia a golpistas, é como se estivessem mandando um sinal para os franciscos Vanderlei. Ou seja, se você está pedindo anistia a Débora, cabeleireira condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom, você quer explodir o STF e é culpado, cúmplice, se alguém tentar fazê-lo. É o que está dizendo o Reinaldo Azevedo. Que fim trágico desse pulha. Ele está chamando de terrorista alguém como Rogério Marinho, um senador absolutamente moderado, da turma que faz pontes e tenta pacificar o país. Está longe de ser um Ricardo Salles, né? Um Nicolas Ferreira, que seja. Um Marcel Van Hatten. É alguém com uma postura muito mais serena. Ele está chamando o senador Rogério Marinho de terrorista. Eu quero expressar todo o meu horror, toda a minha perplexidade e, ao mesmo tempo, repudiar veementemente o que ocorreu ontem, 13 de novembro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A explosão que ocorreu no anexo 4 da Câmara dos Deputados, num veículo, e o suicídio, através de uma explosão de um artefato, de um cidadão que aparentemente protestava contra a situação política que o Brasil tem hoje, ao lado de uma estátua na mesma praça.
Eu não tenho dúvida de que esse é o momento em que o Brasil precisa se desarmar. O Brasil precisa se pacificar. Nós precisamos voltar a ter normalidade democrática. E isso não vai acontecer sem que haja uma reconciliação. Existe na Câmara dos Deputados um projeto que trata da anistia. As penas que estão sendo colocadas são penas desproporcionais. A anistia é uma ação política e cabe ao Congresso Nacional, através da ação política, se debruçar sobre esse tema. Cabe ao Judiciário julgar as eventuais diferenças e querelas que são gestadas pela nossa sociedade. Nós não temos nenhuma dúvida que esse incidente, esse trágico acontecimento só reforça a necessidade de que todos nós juntos façamos o esforço necessário para que a discussão política aconteça no terreno adequado, na instituição adequada, que é o Congresso Nacional, através dos seus representantes e através da discussão da sociedade civil organizada, sem interferência de outros poderes que têm outras atribuições. A própria mensagem que o Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais foi num tom perfeito. Ele acertou. Ele começa falando, defendo pacificação. E começa a falar. Na linha do artigo que ele tinha publicado na Folha também. Né? O Bolsonaro está tentando colocar panos quentes. O problema é que, do outro lado, é óbvio que não vão recuar. Não vão recuar. Então, nossa esperança toda reside, acima de tudo, hoje, nos Estados Unidos, sob o governo Trump. Essa é a verdade. Porque se depender da direita alternativa, olha a mensagem do Caiado. Também foi uma mensagem para lá de inadequada, para dizer o mínimo. Né? As explosões ocorridas hoje na Praça dos Três Poderes, em Brasília, constituem um retrato de um país que está à deriva. E aí ele tenta atacar o Lula com isso, mas vai lá e adere à narrativa meio do sistema, do que está por trás disso. O Caiado não se mostra, na minha opinião, um líder à altura da direita hoje. Eu volto a insistir, gente. Qualquer liderança de direita, hoje, e o próprio Bolsonaro reconhece no seu texto da Folha, que não adianta perseguir uma, porque vão surgir outras. O Marçal, fiquem tranquilos, viu, caçabistas? O Marçal comprou um triplex na cabeça dos caçabistas. Eu estou um pouco me lixando pro Marçal. Já foi. Ele surgiu com um discurso bonito. Todo mundo que é razoável, como eu fiz nas minhas lives, ficou com o pé atrás, mas falou, puta, Nunes é dureza. Tá bom, vamos dar uma chance ao coach. E o coach se mostrou um picareta mesmo. Fez live com o comunista do Boulos. Já era. Tchau, Marçal. Acabou. Então esqueça o Marçal. Agora, Caiado, Zema, Tarcísio, nenhum deles fala do elefante fedido na sala. Então nós estamos fingindo normalidade institucional. Não, vamos ser pragmáticos. Não adianta bater de frente com o sistema. Tem um elefante fedido enorme numa sala de cristais. Numa loja de porcelana. E nossa discussão vai ser... Ô, Zema, qual reforma você quer para a estatal? Não, eu acho que tem que ser a privatização de duas. Caiado, e você para o agronegócio? Não, o agronegócio e o MST, tá? Tarcísio, gestão eficiente, vai ter luz em tudo que é praça? Vai. Tem um elefante fedido na sala. Eu não estou nem aí se é bolsonarista ou não, se é leal ao Bolsonaro ou não. Esse que é o fla-flu inadequado de muita gente. O Marcel Van Hatten me representa nisso hoje. Ele bate de frente. O Deltan falou de acordão do Bolsonaro, é massacrado até hoje por isso. O Deltan, durante muito tempo, foi isentão. Basta ver as vezes que eu critiquei ele como isentão. Só que a água bateu no bumbum dele, né? Ele foi caçado. Cão mordido por cobra tem medo de linguiça, ele está mais alerta, mais firme ao condenar o sistema e o STF. O Girão, o Rodrigo defende o novo. Não, o Zema não está criticando o arbítrio do Supremo. Nós temos uma pauta no Brasil hoje, resgatar a democracia. Senão a gente vai ficar discutindo firula. É a minha visão. Olha o nível da canalice da petralhada, gente. Só um maluco que se explodiu? Só 1.500 malucos presos no 8 de janeiro? Não, são kamikazes. Olha só o que eles falam. Estimulados ideologicamente pelos covardes antipatriotas que batem continência para a bandeira estrangeira. Tentando desestabilizar o Brasil. Sou eu, gente. Eu, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, agora o Lacombe, a Ana Paula Henkel, somos nós. Kamikazes. Incentivamos kamikazes. Olha o nível dessa gente. Qualquer um que não veja uma narrativa dessas e fale, vocês são canalhas e foram longe demais e estão destruindo o Brasil, não é aliado meu. Os caras estão com a faca e o queijo na mão, usando a caneta poderosa, perseguindo sem um recuo, prendendo ainda,
condenando, censurando, querendo censurar mais, usando o pretexto do homem rojão para censurar as redes sociais de vez. E a discussão é pragmatismo na gestão. Eu quero saber quem está arregaçando a manga e lutando contra o novo PL da censura dessa turma. Quem estava lutando pela anistia e o Alexandre de Moraes dando recado. Acabou a conversa sobre anistia. E essa conversa só tem um local adequado, o legislativo. O legislativo não pode se acovardar. Não pode. Chega. Essa é a pauta. O legislativo não pode aceitar ministros do Supremo mandando um recadinho de que acabou a conversa de anistia. Acabou porra nenhuma, cacete. Quem conversa isso é o legislativo. Não meia dúzia de tiranos togados que não são juízes. E nem tiveram voto do povo. Ou vamos enfrentar isso ou acabou o Brasil. E não vai ter Trump e Elon Musk que salve. Porque os brasileiros têm que fazer a sua parte, né? Entende a minha insatisfação com a direita caçabista? Minha opinião. Ou a esquerda no Brasil aprende a jogar sujo, contar mentira, inventar atentado fake, ou vai ser lapada histórica. Eles que disseram. Eles que disseram. Enquanto isso, a influenciadora de esquerda que falou em sequestrar deputados do PL apagou o vídeo das redes sociais. Mas nada acontece. O vídeo não é flagrante perpétuo? Eu tenho um vídeo aqui, Alexandre de Moraes. Fest, qual é a sua opinião sobre o bagulho do fim da escala 6x1 qualquer... Gente, a minha opinião é que eu acho que a população tá muito mole, tá bom? Por muito menos, a gente teria quebrado o banco, botado fogo em ônibus, sequestrado deputado. Eu queria tanto sequestrar um deputado do PL. Porque ninguém se organiza. Porra, cara, se a gente se organizasse direitinho, meu... Entendeu? Nós botou os caras lá, nós pode ir lá buscar, botar na mala do carro e, mano, dar um rolê com eles. Fuzil na cabeça e a porra toda. Se você não assinar a favor dessa merda, você morre. Gente, cadê a anarquia? Cadê os comunistas? Assim, amigos, já passou da hora. Já passou da hora da gente pegar esses políticos, aí esses deputados, a porra todo senador, o caralho a quatro que tá montando aqui no nosso lombo, entendeu? Ganhando sei lá quantos R$1.000 por mês pra trabalhar só 3 dias na semana, pegar toda essa galera, amarrar em praça pública e botar fogo. Isso não é discurso de ódio. Isso não é incentivar o crime. Isso não é ataque à democracia. Sequestrar deputado. Eu marquei lá o tal do Randon, um imbecil petista desse, dizendo que não é versão, é fato. Eu sou um foragido da justiça no Brasil. O Randon, em primeiro lugar, me mostra uma condenação da justiça do Brasil. Em segundo lugar, me mostra onde, nas leis brasileiras, eu cometi algum crime. Em terceiro lugar, me diz como pode ser um foragido da justiça brasileira alguém que mora 10 anos nos Estados Unidos, há 5 como residente permanente e há alguns meses como cidadão americano. Imbecil. Mas esse é o nível, né? Esse é o nível da esquerda, esse é o nível da turma que está aplaudindo o sistema, a Globo, o Alexandre de Moraes, com o silêncio complacente ou até mesmo o elogio de um Tarcísio da vida. Haja pragmatismo, né, porra? Não me peçam para achar que é interessante esse pragmatismo como o xadrez 4D, gente. Não é. Não é. Ruschel resumiu bem. Uma pessoa com problema mental explode fogos de artifício na frente de uma estátua a 400 metros do Supremo. Comete suicídio ou foi abatido. A controvérsia se teve tiro ou não ali, né? A solução apresentada pelas autoridades é condenar ainda mais gente, apenas ainda mais longas, para ver se pacifica o país. Depois de prender quanto? Metade da população? De enlouquecer mais alguns? De ter mais alguns mártires se matando? Já morreu um na prisão, o Clesão. Já são 2 que se mataram em frente a Brasília lá. Teve um que atirou fogo no corpo e tudo. A Esté Papaiano também resumiu bem. Caceta, né? Virou a guerra da carne. Imprensa joga o corpo em Bolsonaro. Os alucinados do tic-tac, né, ficam jogando o corpo para críticos de políticos. Não pode mais agora criticar o Tarcísio ou quem quer que seja, o Nunes. Se criticar o Ricardo Nunes, o PT volta, né? Sendo que o PT está no poder e em conluio com o Supremo. Então tá difícil imaginar uma situação muito pior para a gente. Militante liberal jogando o corpo no colo de qualquer um que considera opositor. Esquerdista, xexelento, janonista, jogando o corpo no bolsonarismo. STF, Lula e todos os outros do Levei Vantagem jogando o corpo na conta do discurso de ódio. Quer dizer, puta que pariu, né? Que inferno. Que país é esse? Deu muito errado esse país como experimento social.
Tem que dar um reset, um boot. Recomeçar do zero esse troço. Isso é várzea. Isso não é um país sério, isso não é para amadores, isso é uma republiqueta das bananas. Meu Deus do céu, qualquer um que tente normalizar o que está acontecendo no Brasil é louco. Ou cúmplice. Mas o STF resistirá ao ímpeto autoritário. Fiquem tranquilos. Tem uma nova ordem internacional formada por Trump, Musk, Javier Milei, Orbán. Nós não vamos deixar isso chegar no Brasil, não. Fiquem tranquilos. Nós não vamos deixar endireitar o nosso país. Isso aqui é várzea, porra. Pensando o quê? Precisa de iluminados para empurrar a história rumo ao abismo, enquanto mantém um apartamento de milhões e milhões de dólares no Key Biscayne. Cuidado. Acho que tem um risco crescente de ter que vender esse apartamento e ir para Havana ou Caracas. O Brasil não é um país sequer, gente. Isso é um bordel. CNJ já arquivou sumariamente processo contra desembargadores do Mato Grosso que faziam leilão de sentença. Um deles tinha 3 milhões em espécie em casa, que é a coisa mais normal do mundo para um desembargador. Ter 3 milhões de poupança em casa. Eu sei que eu estou azedando o feriado de vocês. E não era a minha intenção. Eu não sou vendedor de Prozac. Então, finalmente, eu guardei uma boa notícia para vocês. Vocês acham, muito provavelmente, que a Lava Jato foi destruída e que a impunidade campeia. Estou certo ou errado? Mas vocês estão errados. Finalmente, alguém continua condenado, ainda que não preso, não vamos pedir demais, pela Lava Jato. Fernando Collor de Mello. STF rejeita recurso e mantém condenação de Collor de Mello na Lava Jato. Chupa! A Lava Jato respira, tá viva. O que Collor de Mello tem de diferente dos outros? Pô, Dirceu tá livre. Elegível. Bolsonaro não. O Sérgio Cabral, viciado em roubo, confessou isso. Condenado a 400 anos. Influencer. Tem as redes sociais dele no Brasil liberadas. Eu não. O que o Collor de Mello fez para merecer esse tratamento? Ah, lembrei. Ele apoiou Jair Bolsonaro. O sistema sequer tenta esconder os avisos. Se você apoiar a direita, você vai sofrer as consequências. Isso não é país sério, porra. Deixa de ser otário. Aqui tem dono. Aqui é Republiqueta das Bananas. Aqui o clã do sistema é que manda na bagaça. E o bagulho é doido. Não bate de frente com a gente. Que Gilmar Mendes manda a ordem de Lisboa e Barroso empurra a história e Xande assina as ordens ilegais. Que alguém tem que fazer o trabalho sujo. E vocês achando que o Brasil era um país. Comemorando aniversário da República, que começou com um golpe de Estado e que fundou apenas uma republiqueta de merda. Bom feriado a todos. Vamos de rock? Tesla. Agora sim é uma mensagem otimista. O otimismo, meus amigos, vem dos Estados Unidos, que não é um país de merda. Aliados de Trump pressionam órgão internacional a agir contra Moraes. A nossa única esperança é o governo Trump começar a usar o poder da influência, do dinheiro e falar, ô Corte Internacional de Direitos Humanos, vai ou não vai olhar com carinho para esse Alexandre de Moraes? Nós vamos cortar a verba. Essa é a nossa única esperança hoje. Porque se depender da direita caçabista, do Alcolumbre como presidente do Senado, tic-tac, 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 72 horas xadrez 4D. E você vai acordar em Cuba. Aliás, recomendo a entrevista do Eduardo Bolsonaro ao Jordan Peterson. 2 horas de bate-papo, ele fala disso. E faz um apanhado histórico do governo Figueiredo e tudo, muito bacana a entrevista. Ele vai ser o nosso convidado do 4x4 no domingo. É porque eu sou inimigo do Bolsonaro. Tem uma turma no chat que fica falando, Constantino é vendido, Constantino é novo, Constantino trai o Bolsonaro, Constantino sempre critica o Bolsonaro. Melhor ler essas porcarias incoerentes do que ser cego. É ou não é? Força, bolso! E vamos pra cima. Vamos pra cima. Porque eu sei que no fundo, você também sabe que a nossa esperança no Brasil vem de Trump.